Você gosta de treinar em jejum, mas tem medo de passar mal? Ou já viu alguém desmaiando na academia e acharam que era hipoglicemia? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar o que acontece por trás de tudo isso e derrubar alguns mitos. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Rafael Giannin, sou o autor e criador deste canal e também sou estudante de nutrição e me formo como nutricionista no final desse ano. Antes da gente começar o vídeo de hoje, apenas peço que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para que você saiba toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Bom, para começar, é importante eu definir o que é a hipoglicemia e dizer que, para um indivíduo saudável que não tem nenhuma doença pré-existente, isso não é tão fácil de acontecer. Ou seja, aquela pessoa que é saudável, que não tem nenhuma doença, dificilmente vai ter algum problema de hipoglicemia na academia, por exemplo. Bom, a hipoglicemia é uma queda dos níveis de açúcar no sangue, ou seja, de glicose no sangue, abaixo dos níveis normais. Porém, em pessoas saudáveis, isso é difícil de acontecer, porque o nosso organismo, como eu sempre falo, ele é muito inteligente, ele se autorregula, digamos assim. Então, quando você começa a fazer um exercício físico, outros hormônios entram em cena para contrabalancear a insulina e até diminuir a atuação desse hormônio responsável, teoricamente, pela hipoglicemia, para, na verdade, começar a quebrar os substratos que a gente tem de reserva no nosso organismo para gerar energia para o exercício físico. Então, num indivíduo saudável, tem esse equilíbrio de hormônios e, na verdade, o nosso organismo sempre vai lutar, digamos assim, para que nunca o nível de açúcar no nosso sangue fique abaixo de níveis normais, porque isso prejudicaria muito o nosso cérebro e outros sistemas do nosso organismo e aí você poderia ter algum problema. Então, num indivíduo saudável, dificilmente isso vai acontecer. O nosso corpo sempre se autorregula. É claro que aqui também é fundamental esclarecer uma coisa que eu também sempre falo no meu canal e nos meus posts. Individualidade sempre. Então, também pode acontecer de indivíduos saudáveis ter uma predisposição a ter hipoglicemia, o que é raro de acontecer, mas a individualidade sempre deve ser considerada. Ou seja, apesar disso não ser tão fácil de acontecer, pode ser que um indivíduo ou outro tenha esse tipo de predisposição. E onde que pode ocorrer a hipoglicemia que a gente às vezes vê em pessoas que estão praticando exercício físico? Em pessoas que já têm alguma doença, ou a pessoa tem diabetes, ou a pessoa tem alguma outra doença que tem sintomas parecidos com a hipoglicemia, como pressão alta e pressão baixa. E aí a gente tem um quadro que também se discute muito e algumas pessoas falam que é a hipoglicemia de rebote. O que é isso? Dependendo do caso, por isso que a individualidade é importante, algumas pessoas têm um efeito rebote depois de comerem carboidratos, principalmente aqueles de alto índice glicêmico, antes da atividade física. E aí isso pode acontecer de levar a uma queda acentuada na glicemia no sangue e ocasionar essa hipoglicemia de rebote que a gente chama. Mas esses são casos também difíceis de acontecer. Vale sempre testar, junto com a orientação de um profissional, obviamente, como você reage. Isso não é uma regra. Nem todo mundo vai ter e, na verdade, a minoria pode apresentar essa hipoglicemia de rebote em períodos aí próximos, né, ou no começo do treinamento, depois de ingerir algum tipo de carboidrato específico. Então, de forma geral, recomenda-se que a pessoa, ao ingerir algum alimento, principalmente carboidrato, que fornece aí energia de forma mais eficiente para o exercício físico, o faça com uma certa antecedência. Aí, pelo menos, no mínimo 1h30 antes de praticar a atividade física e priorizar os carboidratos de baixo índice glicêmico. Principalmente quando a gente fala em musculação, os de baixo índice glicêmico proporcionam aí uma melhora de performance. E quando eu falo em índice glicêmico, também é bom deixar claro aqui que é o potencial que um alimento tem de elevar os níveis de açúcar no sangue, ou seja, é o potencial e a velocidade com que esses níveis de açúcar se elevam no nosso sangue. Então, um açúcar branco, por exemplo, o mel, o próprio pão branco tem um índice glicêmico maior, mas a gente sabe também que só o índice glicêmico não impacta totalmente na nossa performance, na nossa glicemia, que também a carga glicêmica, que é o tanto de carboidrato que um alimento contém, acaba sendo mais importante. E aqui eu estou falando de carboidrato no pré-treino porque para enfatizar que assim, esqueça alimentos ricos em gordura antes do treino, como óleo de coco e pasta de amendoim, entre outros. Eles só vão prejudicar a sua performance, podem dar algum desconforto gastrointestinal e aí prejudicar todo o seu treino.
E aí, lembrando novamente da individualidade, tem indivíduos que gostam de comer muito próximo ao treino, se sentem bem com isso, não tem um efeito de hipoglicemia de rebote e está tudo bem. Então, vale o que cada um percebe do que é melhor para você, sempre com um acompanhamento profissional. Então, a gente sempre vai ter aí indivíduos que se dão bem com carboidratos aí 30, 20 minutos antes do treino, e também aqueles que valem para a regra geral, que é de 1 e meia até 2 horas antes do treino você consumir algum tipo de carboidrato. E para ambos os indivíduos, inclusive para aquele que come carboidrato próximo ao treino, o próprio exercício físico, como eu falei no início do vídeo, ele vai autorregulando o nosso organismo. Então, cerca de 10, 15 minutos depois que você começou a sua prática de exercício físico, ele vai se autorregular, vai estabilizar os níveis de insulina e de glicose no sangue e muito provavelmente você não vai passar mal se você for um indivíduo saudável. Então, pessoal, resumindo, a individualidade sempre é o mais importante. Procure um nutricionista, faça o teste, veja como você se sente melhor, porque não tem uma regra clara, não tem uma regra específica com relação a isso. Ou seja, você pode ou não ter um efeito de hipoglicemia de rebote, dependendo do momento e do tipo de carboidrato que você consumir, mas que os estudos mostram que também para boa parte dos esportes, principalmente os de endurance, como ciclismo, corrida, o índice glicêmico não faz tanta diferença, não pode ser um carboidrato de baixo índice glicêmico, como pode ser um de alto índice glicêmico, e apenas para musculação, que os carboidratos de baixo índice glicêmico parecem ter um benefício maior aí para a performance. Então procurar aí os alimentos integrais, que são os que possuem menor índice glicêmico. E aí, veja, como você se sente? Será que se você comer carboidrato 1 hora antes do exercício vai funcionar para você? Vai te fazer bem? Vai atrapalhar seu desempenho? Ou você prefere consumir 20, 30 minutos antes? Ou você é o tipo de pessoa que gosta de comer 2 horas e meia antes do treino? Depende muito também da intensidade do treinamento. Os treinamentos mais intensos, pensando na musculação, por exemplo, pode proporcionar aí um maior desconforto gastrointestinal se você comer em momentos muito próximos ao treinamento. E também tem aqueles que se sentem bem treinando em jejum. Então vejam que existem diversas possibilidades, diversas opções. Converse com um profissional, descubra o que é melhor para você. E lembre-se assim, que o que vale também é a dieta num contexto geral, e não só o seu pré-treino, aquilo que você come momentos antes de treinar. E é o que eu falo aqui também. O melhor pré-treino é toda aquela alimentação, toda aquela sua dieta que você fez nas 24 horas antes do treino. Pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Deixem nos comentários as dúvidas e peço que curtam esse vídeo, compartilhem para que eu possa ajudar aí a divulgar para mais pessoas as questões de nutrição esportiva e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau!